sejas meu universo. Querido Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua semana. Estamos aqui começando aqui com mais um programa aí do nosso podcast, amém? Do 1 Samuel 7:12 Cast. Quero deixar uma mensagem de reflexão aqui para vocês nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, não importa o horário que você está vendo, mas seria muito importante que você curtisse aqui, tá bom? Deixasse seu like, compartilhasse esse vídeo com seus irmãos, seus amigos e familiares, se inscrevesse no nosso canal. Toda semana nós temos vídeos publicados aqui que tem enriquecido e tem edificado muito a nossa fé, tá certo? Nós temos aí junto, acompanha a nossa bancada, a nossa equipe de produtores, o Rafa e a Aline, tem os demais irmãos que acompanham a mesa conosco, a missionária Madalena, o pastor Rogério, o pastor Venâncio. Irmãos, tem sido abençoador tudo o que esse podcast tem vivido. Pessoas assim cheias de Deus, tem trago muito conhecimento, tem trago a presença de Deus. Irmão, e é tão maravilhoso que uma pessoa que é cheia de Deus, você quer ficar perto dela, você não quer sair de perto dela. Então, quanto mais cheia de Deus é a pessoa, mais perto dela você quer ficar. Sabe aquela pessoa que transmite o céu? É isso. São essas pessoas que têm sentado a essa mesa e têm ali, de forma saudável, de forma amorosa, debatido questões importantíssimas acerca do ministério eclesiástico. Certo? Bora lá para a nossa mensagem. Eu vou ser breve aqui, tá bom? O tema é líderes segundo o coração de Deus. Mas eu quero falar sobre liderança. Nós sabemos que os tempos de hoje requer muito cuidado quando se trata de liderança. Hoje nós precisamos de ser liderados por pessoas que de fato tenham a mente transformada e o coração entregue no altar de Deus. Sem essas duas combinações, dificilmente vamos ter um líder maduro e experimentado na fé. Todo aquele que Deus levantou como líder, Moisés, Josué, Davi, tantos outros que o Senhor levantou, todos esses foram experimentados de certa forma. Então eu quero começar aqui com vocês, dizendo que a liderança é a capacidade de influenciar e inspirar pessoas, porque essa é a função do líder. O líder, ele é como uma flecha, ele pega ali aquela flecha, né? Ele é como um arco, ele pega a flecha e solta. Ele pega o seu liderado ali, o líder é como um arco, o seu liderado é como uma flecha. Então ele pega o seu liderado, que é aquela flecha, e solta. E ali o seu liderado, ele vai rompendo aí barreiras. Por quê? Porque ele é um cara que inspira. O líder é o cara que inspira. O líder é um cara que influencia. A liderança, querido, nunca será sobre títulos. Nunca será sobre cargos. Nunca será sobre hierarquia. Pelo contrário, trata-se de uma vida de influência, uma vida que influencia a outra. O líder, ele precisa ser um cara que influencia, tá certo? Quanto mais tivermos líderes que influenciam a outras pessoas, e não é influenciar para qualquer assunto, influenciar para qualquer situação ou por qualquer motivo, não, precisa de um propósito, precisa de um princípio, precisa de uma raiz. E isso nós vamos encontrar dentro do ministério, dentro da palavra de Deus, tá certo? É para isso que a liderança que inspira e que influencia é missionada, ou colocada ali como missão, tá certo? Uma das coisas que eu tenho percebido muito é que as pessoas têm encontrado muitas falhas nos dias de hoje. E eu confesso para você, querido, de fato tem sim acontecido, temos visto, temos vivido muitos líderes caindo, muitos líderes falhando, mas eu preciso chamar vocês que ao invés de encontrarmos essas falhas, precisamos encontrar remédios, precisamos encontrar a cura para que essas pessoas de alguma forma voltem, para que essas pessoas de alguma forma se reergam, porque todo aquele, querido,
que um dia caiu, ele também um dia contribuiu. E não há nada mais maravilhoso que o perdão do Senhor quando há um coração de fato arrependido e quebrantado. Não há caminho mais longe que o pecado possa levar, que a graça de Deus não o alcance. Tá certo? Então, eu quero contar com você para me ajudar. Se você conhece aí um líder que caiu, um líder que no momento preferiu se isolar, preferiu se afastar, preferiu viver ali no seu mundinho fechado, lembra ele do quanto que ele contribuiu, do tanto que ele retribuiu para o reino de Deus. E encoraja ele de novo. Seja a cura para aquele soldado ferido. Amém, querido? Quero compartilhar com vocês aqui, ó. Por exemplo, um homem que quer conduzir a orquestra, ele deve virar as costas para a multidão. Por que eu digo isso? Porque a liderança, ela não pode se importar com as críticas. Ela não pode se preocupar com as críticas. Se você está no caminho certo, debaixo do propósito de Deus, fazendo tudo conforme a vontade do Senhor, você precisa ser maduro o suficiente para entender sobre aqueles que criticam e aqueles que te apoiam. Aqueles que te apoiam, você receba esse apoio como um combustível para continuar fazendo segundo a vontade de Deus. E aqueles que te criticam, querido, não dê ouvido para eles. Nós somos passíveis a passar por isso, tá certo? Quero chamar uma atenção de vocês aqui para uma outra coisa. Por exemplo, para ser um líder, tem muita gente que quer ser líder, mas ainda não foi experimentado. E aonde que nós precisamos trabalhar isso? Para ser um líder, você tem que fazer as pessoas quererem te seguir. E ninguém quer seguir alguém que não sabe para onde está indo. Ninguém quer seguir alguém que não sabe para onde está indo, querido. Se você considera-se um líder, você precisa ter visão, você precisa ter compromisso, você precisa ter um foco, você precisa ter um alvo. Como que você vai querer que as pessoas te sigam, se você não tem esse alvo, se você não tem esse projeto? Então não tem como, tá certo? Glória a Deus. Quero compartilhar outra coisa com vocês aqui. Existem líderes que lutam melhor no campo do que no trono. Isso é forte. Existem líderes que lutam melhor no campo do que no trono. Davi venceu no campo, mas perdeu no trono. Lembra de como que Davi era antes dele assumir o reinado de Israel? A liderança de hoje precisa tomar muito cuidado, porque existem patamares que poderão fazer você sofrer quedas. E é aí que você precisa tomar cuidado. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Isso é muito forte. Mas o grande problema é como fazer com que pessoas comuns serem desenvolvidas extraordinariamente se o líder ainda não for desenvolvido. Isso é algo muito sério. Como fazer pessoas comuns se desenvolverem extraordinariamente se o líder ainda não for desenvolvido? Existem muitos líderes que não foram desenvolvidos por completo, que ainda não passaram pelo clero do conhecimento. Então, querido, eu preciso dizer para você que quem não se prepara se frustra. E aí você precisa entender. Por quê? Quem não se prepara se frustra. Vai ter um ministério fracassado, vai ser um líder fracassado. Porque se a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, tem se tornado um grande problema fazer com que pessoas comuns sejam desenvolvidas extraordinariamente, só que os líderes responsáveis por isso, por esse desenvolvimento, ainda não foram desenvolvidos. E isso é o que tem atrapalhado muito o crescimento de muita gente, de muito ministério, tá certo? Outra coisa, é bem verdade que não há perfeição em uma liderança, isso todos nós sabemos. Mas é bem verdade também que uma liderança, ela pode evitar, ela pode propagar, ela pode evitar e ela pode propagar de uma certa... Na verdade, é bem verdade que não há
perfeição em uma liderança. Mas é bem verdade também que a liderança pode evitar e reparar suas imperfeições. Sabemos que existe a liderança que precisa de equilíbrio. E uma liderança equilibrada, ela vai saber reparar as suas imperfeições. Tá certo? Pessoas não vocacionadas, elas trazem prejuízo para a obra de Deus. Pessoas não vocacionadas, elas trazem prejuízo para a obra de Deus. O exemplo que eu quero dar para você é Êxodo 18, 21, entre Moisés e Jetro. Quem era o maior? Moisés. Só que a humildade de Moisés fez com que ele tivesse aberto a ouvir sugestões, a ouvir conselhos. De quem? De Jetro. Então Jetro, ele não trouxe prejuízo para o ministério de Moisés, pelo contrário, ele trouxe um grande favor, ele prestou um grande favor para a obra, dando conselhos sábios e sugestões para Moisés, que teve ali a humildade de poder ouvir e então dar sequência ao ministério que o Senhor confiou a ele. Querido, influenciar comportamento é fácil, mas influenciar mentalidade é muito difícil. Por quê? Porque você precisa convencer aquela pessoa de que aquilo é o correto. E uma das coisas que Jetro soube fazer foi persuadir Moisés. Foi fazer com que Moisés tivesse essa mudança de mentalidade. Por quê? Porque Moisés carregava tudo sozinho sobre ele. Ele carregava tudo sobre as costas. E Jetro chegou para ele e disse: olha, Moisés, você precisa distribuir esse fardo aí, meu amigo. Essas responsabilidades que você tem, você precisa fazer uma escala delas. Separa um grupo de pessoas para tomar conta disso, para tomar conta daquilo e tal, e você vai ver como que o seu ministério vai fluir, como que vai ficar leve para você. Tá certo? Outra coisa que eu quero compartilhar. Um líder pode surgir de forma natural quando uma pessoa se destaca no papel. Quando uma pessoa se destaca no papel, ela pode surgir de forma natural. Já aconteceu isso, acontece todos os dias. Tá certo? Quero deixar outra coisa, outra mensagem, outra reflexão para vocês. A liderança é um dom. O líder nasce líder e é moldado ao longo de sua existência por várias circunstâncias. A liderança cristã, ela é para vocacionados. O responsável pela chamada ministerial de um obreiro é o próprio Senhor. Nós temos aí Deuteronômio 31, nós temos Deuteronômio 34, temos 1 Samuel 15, tá certo? Por exemplo, 1 Samuel 15, nós temos Saul sendo rejeitado por Deus. Agora, o que faz um líder ser rejeitado pelo Senhor? No caso de Saul, que foi rejeitado, ele não soube esperar o profeta Samuel para poder fazer o sacrifício. Né? Saul, ele foi influenciado pelas situações. Ele tenta fazer do erro um acerto. Ele buscou para si uma glória que não era dele. E Saul, ele não assume os seus próprios erros. Para ficar muito bem explicado para você, quero repetir isso daqui. O que faz um líder ser rejeitado por Deus, como Saul foi? 1 Samuel capítulo 15. Não soube esperar o profeta. 1 Samuel capítulo 13, verso 8. Saul não soube esperar e por isso pecou. Lhe faltou o quê? Paciência. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 24, Saul ele foi influenciado pelas situações. 1 Samuel capítulo 15, verso 13, Saul tinha certeza que estava certo quando na verdade estava errado. 1 Samuel capítulo 15, verso 15, ele tenta fazer do erro um acerto. 1 Samuel capítulo 15, verso 12, ele buscou para si a sua própria glória. 1 Samuel capítulo 15, verso 20, Saul não assume os seus próprios erros. Tá certo? Glória a Deus. Deu para pegar aí? Anotou? Então não seja um líder como Saul. Diante de tudo que eu falei aqui, querido, faça uma análise se você é líder, se você exerce um cargo de liderança hoje na igreja ou no trabalho, faça uma análise da sua própria liderança. De como você tem agido, do que você tem contribuído, do quanto você tem crescido até aqui. O quanto você precisa melhorar, o que você precisa reparar, quais as imperfeições que você precisa tratar. Tá certo? Porque liderar
é uma essência. Há uma essência. A liderar é um chamado. A essência do chamado, ela tem, da mesma forma com que ela tem se mostrado, aparecido, ela também tem se desaparecido. E na maioria das vezes tem desaparecido por causa da imaturidade. Imaturidade de não reconhecer que errou, que precisa reparar, tá certo? E entender, quando se trata do reino de Deus, que nós estamos prestando serviço ao Senhor. Agora, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Nenhum serviço que prestamos a Deus e o seu reino pode glorificar o seu nome. Se por erros deliberados nossos trazem prejuízos pessoais, ministeriais, familiares, sociais e etc. Guarde isso, querido. Um líder imaturo que não repara os seus erros e as suas imperfeições, ele precisa entender que nenhum serviço que prestamos a Deus e o seu reino pode glorificar o seu nome, se por erros deliberados nossos trazem prejuízos pessoais, ministeriais, familiares e sociais. Certo? Diante dessa certeza, nós precisamos buscar por uma vida de equilíbrio, onde que o que fazemos para o reino cresça e frutifica de forma plena. Uma liderança equilibrada desequilibra o inferno. Já uma liderança desequilibrada fortalece o inferno. Quem é chamado por Deus é vocacionado e os seus frutos falam por si. Quem é chamado pelo homem, mas por Deus não é vocacionado, é como uma lamparina sem azeite. Unção é condição para fazer em nome de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua liderança, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos, que Deus abençoe em nome de Jesus o seu casamento, que Deus abençoe a sua igreja. Seja um líder por excelência. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe em nome de Jesus. Não deixe de curtir, de deixar aqui, tá certo? De se inscrever no canal, de deixar seu like, comente, compartilhe, tá bom? E que Deus abençoe em nome de Jesus. Ajude-nos a crescer o canal.